Como é que tá? Beleza? Bem, meu nome é Lauro Giovanni, certo? Sou professor de Direito Constitucional. Também, atualmente, exerço atividade na Administração Pública Federal, ocupando o cargo de policial rodoviário federal. Qual que é a proposta aqui, né? Nossa proposta é justamente estar aqui construindo conhecimentos acerca do direito constitucional. Durante vários e vários encontros, nós vamos estar juntos aqui, construindo conhecimento acerca dessa disciplina que sempre está presente em todo e qualquer concurso público, né, que se faça, a sua grande maioria, ele vai estar cobrando direito constitucional. Constituição Federal, que é a norma basilar do nosso ordenamento jurídico, sempre está aí aparecendo nos concursos e não deveria ser diferente. Por quê? Porque como ela é a carta política maior, né, é a norma que direciona tudo o que acontece dentro do nosso ordenamento jurídico, nada mais condizente, nada mais óbvio que ela seja realmente explorada aí na maior parte dos concursos públicos que são realizados, tá ok? Então, a nossa proposta justamente está trabalhando aqui o direito constitucional, discutindo todos os conteúdos que foram cobrados no último edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Foi o concurso que eu realizei, que já está com bastante tempo, né? Foi realizado no ano de 2013, em agosto de 2013. Nós já estamos em 2018, né? E de lá até aqui não houve outros certames aí para a investidura no cargo de policial rodoviário federal. Então, eu desejo para vocês uma ótima produção de conhecimentos. Nós estaremos juntos aqui por várias e várias aulas. Já já, se Deus quiser, vocês vão estar junto comigo na pista, desenvolvendo as atividades do cargo de policial rodoviário federal, que é extremamente satisfatório. É um cargo muito, muito legal, muito bom de ser desenvolvido. A escala de trabalho é muito interessante. O salário também, a gente pode dizer que é um bom salário dentro do contexto do Serviço Público Federal. Beleza? Então, tenho certeza que todos vocês vão lograr êxito aí na batalha de vocês por uma vaga nos quadros da Polícia Rodoviária Federal e já já serão meus colegas de trabalho, se Deus quiser. Tranquilinho? Então vamos lá. O que a gente vai discutir nessa nossa primeira aula, certo? Nós vamos dar início, né, à discussão sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, né, a parte do artigo 5º da Constituição Federal. Né? A ideia é que a gente vai trabalhar todos os conteúdos, só que, claro, nós vamos trabalhar no aprofundamento necessário para vocês fazerem a prova. Óbvio que a gente não vai trazer aqui discussões muito alongadas, muito aprofundadas, porque é desnecessário. A gente tem que ter uma certa objetividade aqui. Então, dentro do artigo 5º, a gente vai estar discutindo com maior ênfase o quê? Os incisos que são mais cobrados, os incisos que costumam cair em prova, beleza? Aqueles que vocês vão precisar, e tenho certeza, se cair alguma coisa do artigo 5º, que é muito provável que apareça, vocês vão conseguir resolver as questões que sejam colocadas para vocês. Então, qual a sistemática da nossa aula, né? A ideia é, a gente vai estar aqui discutindo, eu vou estar com os slides para direcionar a nossa discussão, são só pontos onde a gente vai direcionar a nossa discussão, e o que é que eu oriento para vocês, né? Que vocês tenham esse material impresso fazendo anotações, ou, caso vocês queiram, ter um caderno para fazer só anotações de frases, de expressões-chave, que vocês possam revisar esse conteúdo sem necessidade de vocês fazerem leituras por livros e por aí vai. Eu quero trabalhar com vocês aqui de uma forma que o caderno de vocês seja suficiente para você fazer revisões e conseguir lograr êxito em acertar as questões que porventura sejam cobradas na prova de vocês, tá certo? Então tenham aí um caderno ou o próprio slide impresso para vocês fazerem anotações, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aí pegar o artigo 5º em seu caput, que já tem algumas questões que a gente precisa debater, porque algumas coisas elas não estão claras quando você faz a simples leitura do texto constitucional. Então, o que é que o artigo 5º vai nos dizer, vai nos transmitir? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o quê? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, vamos lá. A gente vai dissecar esse caput do artigo 5º, discutindo cada uma de suas partes, e vocês vão fazer anotações que são imprescindíveis para vocês. Primeiro ponto, todos são iguais perante a lei. É assim
que o artigo 5º ele se inicia. Quando ele fala todos são iguais perante a lei, esse todos, galera, primeira informação, considera-se todos, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Por que eu tenho que chamar a atenção de vocês para esse fato? Porque muitas vezes você lê a expressão todos e a ideia, como a gente está falando sobre direito à propriedade, à vida, liberdade, segurança, a ideia que você tende a ter é que esses direitos que estão aí discutidos seriam disponíveis apenas para pessoas físicas. E isto é um erro. Pensar dessa maneira é pensar equivocado. Quando a Constituição fala todos, ela está a se referir tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas terão os mesmos direitos que são dados às pessoas físicas nesse rol de incisos que nós temos dentro do artigo 5º. A pessoa jurídica só não gozará de direitos que são incompatíveis com ela. Exemplo, uma pessoa jurídica ela poderia ser a pessoa beneficiada na via de um habeas corpus? Por óbvio que não, né, galera? Por quê? Porque o habeas corpus ele se presta a garantir a liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir, né, o direito de locomoção das pessoas. Óbvio que esse direito não tem como ser gozado por uma empresa, por uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela não tem, ela não goza desse direito de ir e vir. Ou vocês já viram aí andando pela rua, uma empresa andando pela rua? Óbvio que não, né? A empresa, a pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica. Portanto, ela não poderia ser presa, né? E, portanto, não caberia aí a impetração de um habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica. Também, quando formos discutir a questão da honra, nós vamos discutir dois aspectos da honra, subjetiva e objetiva. A objetiva se refere à reputação. Nesse ponto, a honra se aplica tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Mas quando nós falarmos sobre a honra subjetiva, nós vamos estar falando de honra no seu aspecto sentimento pessoal. Por óbvio, nessa seara não se aplica a pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não tem sentimento. Não há como você pensar na possibilidade de que de uma empresa ela está tristinha, ela está magoadinha, ela está para baixo. Isso não é possível. Se isso não é possível, eu não tenho como aplicar essa conceituação de honra subjetiva às pessoas jurídicas. O que é que eu quero transmitir para vocês com toda essa discussão? Eu quero transmitir para vocês a ideia de que os direitos que estão elencados na Constituição como um todo, eles se aplicam tanto às pessoas físicas quanto jurídicas, de forma que as jurídicas só não vão gozar dos mesmos direitos quando esses direitos não forem compatíveis com a pessoa jurídica, tá ok? Então, todos são iguais perante a lei. Qual é o segundo aspecto que eu preciso chamar a atenção de vocês? Lei. Lei aí, galera, não está sendo usada no sentido estrito ou restrito, tá certo? Quando a Constituição fala todos são iguais perante a lei, ela está a falar que lei aí está no seu sentido amplo, no seu sentido largo, no seu sentido lato. Por quê? Aí eu vou estar incluindo lei, decreto, resolução, portaria, medida provisória, lei delegada, resoluções, enfim, todos os instrumentos normativos possíveis dentro do nosso ordenamento vão estar elencados dentro desse conceito de lei que nós temos aí no caput do artigo 5º. Então, fica essas informações aí já para começar, né? Todos são iguais perante a lei. O que é que ela fala mais? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aqui mereço mais uma pausa para a gente explicar mais uma questão. Todos esses direitos, tudo que é trazido aí, vai ser garantido aos brasileiros e a Constituição coloca, e aos estrangeiros residentes no país. Primeiro, brasileiro, pessoal, vocês vão entender, e eu acredito que isso é um conceito que vocês já têm ciência, mas também a gente vai tratar mais na frente sobre nacionalidade e vamos discutir mais algumas questões acerca disso, mas eu creio que é do conhecimento de vocês. Brasileiro inclui tanto o brasileiro nato quanto os naturalizados. Então, não importa se é nato ou naturalizado, vai ser considerado brasileiro. E essa questão do brasileiro nato, naturalizado, seria um conceito que se confunde com povo, né? Povo são os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. Lembrando que povo não se confunde com população. Dentro da população, que são as pessoas residentes numa base territorial, eu posso ter aí incluído os estrangeiros. Mas no conceito de povo,
que leva-se para o lado da nacionalidade, no conceito de povo, eu só vou ter a inclusão de brasileiros natos e naturalizados, tranquilo? Então, toda essa gama de direitos aí, ele coloca no caput do quinto, garantindo-se aos brasileiros, aí vem mais uma observação, e aos estrangeiros residentes no país. Aqui, o legislador constituinte originário, ele cometeu um deslize. Na verdade, isso aqui é uma tecnia jurídica. A tecnia jurídica. Por quê? Porque aí o constituinte vacilou. Porque esses direitos que são garantidos no artigo 5º, na verdade, eles são garantidos na sua integralidade, em tudo que se aplicar aos estrangeiros, mesmo que eles não sejam residentes aqui no país. Por exemplo, direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, se garante tanto aos estrangeiros residentes como aos não residentes do país. Então, na verdade, esse termo estrangeiros residentes do país, na verdade, foi um deslize cometido pelo legislador originário, constituinte originário. Porque aí é para os estrangeiros em geral, tá certo? Então fica essa informação, esse aprofundamento aí para vocês, que esses estrangeiros não são só os residentes do país, mas todos eles, né? Assim, lembrando que, assim como eu falei em relação às pessoas jurídicas, os estrangeiros também vão ter limitações. Por quê? Porque não é todos os direitos que tem na Constituição que eles vão gozar, né? A questão da ocupação de cargo público é limitadíssimo para eles. A questão de ocupar cargos com privativo brasileiro nato ou outras peculiaridades acerca da administração pública, eles também não vão ter os mesmos direitos. A impetração de uma ação popular que exige que seja cidadão, ele também não vai exercer, já que ele não é cidadão nos termos que a gente concebe dentro do nosso ordenamento, e cidadão é só quem goza de direitos políticos, portanto, dentro desse conceito não vai estar incluído o estrangeiro, e por aí vai, né? Então, essas são as observações iniciais. Aí nós temos aqui, a partir de então, aí são essas observações, tudo isso que foi falado garante o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, certo? Então, fica essas observações, o olhar de vocês a partir de agora tem que ser outro acerca do caput do quinto, coisas que vocês não visualizavam, que vocês anotaram aí, se não anotaram tudo, depois dá uma voltada no vídeo, né? Escuta novamente, vê novamente e deixa tudo anotadinho, porque quando você for fazer suas revisões, você vai precisar pegar aí essas conceituações adicionais, certo? E aí a gente entra especificamente no rol dos incisos. O primeiro deles fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui nós temos a máxima do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, que é um princípio bem amplo, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mais uma vez aqui, lei está colocado no seu sentido amplo, no seu sentido largo. Aqui não entendo que seja só lei em sentido estrito. É lei no seu sentido amplo, tá certo? Aí não é só lei no seu sentido estrito. Então, se eu não tiver uma norma que me determine a fazer alguma coisa, eu não sou obrigado a fazer. Agora, lembre-se, esse princípio da legalidade, pessoal, ele tem acepções diversas quando eu considero a administração pública e quando eu considero as pessoas no seu aspecto da sua vida privada. Para a vida privada, se aplica o quê? Eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração pública, é uma espécie de contrariedade. A administração só pode fazer o que está prescrito. A administração só pode fazer o que está determinado, o que está estabelecido em lei. E aí eu trago para vocês o meu exemplo, enquanto PRF. O que acontece? No dia que eu estou na minha folga de serviço, eu vivo como um particular, né? Estou como particular. Então eu posso fazer tudo o que a lei não me proíbe. Nos dias em que eu estou a exercer a minha profissão, aí eu só posso fazer o que a lei determina ou estabelece. Tudo o que eu venha fazer fora do que é determinado por lei, eu estarei incorrendo em desvio de conduta, desvio de finalidade, uma série de irregularidades. Eu só posso fazer no dia do meu serviço aquilo que a lei determina e estabelece. Na minha folga, eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto exercendo minhas atividades de particular. Tá ok? Então, cuidado com essa acepção diferenciada entre legalidade quando para a esfera pública e quando para a esfera privada. Certo? O que mais que a gente vai ter? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal, percebam que os incisos, eles não estão todos. Alguns estão suprimidos.
como eu falei no início para vocês, eu vou estar tratando com vocês aqui dos incisos mais importantes, daquilo que é mais primoroso, daquilo que é mais essencial para vocês, tá certo? Então, nós temos aí mais um inciso importantíssimo, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a Constituição nos garantiu o quê? Liberdade da manifestação do pensamento. Ou seja, dentro do nosso ordenamento jurídico, pessoal, garante a todos nós a possibilidade de manifestar o nosso pensamento, da maneira como a gente bem entender, da maneira como nós quisermos. Claro, respeitando as questões legais, respeitando o direito do próximo. Agora, tem um detalhe: você pode até exercer seu direito à manifestação do pensamento, até incorrendo em alguma ilegalidade ou alguma transgressão. Agora, o que é a questão? Se você assim o fizer, você tem que estar ciente de que você vai estar sujeito a reprimendas, a repressões da lei. Por quê? Porque você é livre para manifestar seu pensamento. Ok. Só que, em virtude dessa sua manifestação do pensamento, pode ocorrer que você venha a ferir o direito de alguém. Pode ser que você venha invadir a seara do direito de alguém e esse alguém possa se insurgir contra você, exercendo seu direito de resposta, que já já a gente vai falar sobre ele. Tá ok? Então é livre a manifestação do pensamento. Você pode se manifestar como você bem entender. Agora, veda-se o anonimato. E aí vem a sacada do inciso, que é importantíssimo, né? Dentro das discussões que se fazem no direito constitucional. Ora, por que vocês acham que é vedado o anonimato? Por que vocês acham que eu posso manifestar o meu pensamento da maneira como eu bem entender, porém, eu tenho que mostrar a minha cara, né? Eu não posso fazer isso de forma anônima. Por que vocês acham que há essa determinação constitucional, esse mandamento constitucional? Ora, pessoal, é algo muito tranquilo, muito fácil de vocês ter a sacada a respeito disso aí. Ora, eu posso manifestar o meu pensamento, só que eu não posso fazer de forma anônima. Por quê? Porque se eu vier a ferir o direito de alguém, esse alguém precisa saber quem foi que manifestou esse pensamento para exercer o seu direito de resposta. Então, obviamente, eu não posso fazer isso de forma anônima, eu não posso fazer isso de forma escondida, eu não posso fazer isso de forma mascarada. Eu tenho que mostrar a cara. Então, garante-se a liberdade de pensamento, vedado o anonimato. Por quê? Porque eu preciso saber quem manifestou o pensamento para exercer o meu direito de resposta. Então, a primeira função da vedação anonimato é garantir o direito de resposta. Uma outra função seria inibir que outras pessoas também manifestem seus pensamentos de forma irresponsável, de forma a afetar, a atingir o direito de terceiros, né? Então tem essa dupla função, a vedação anonimato. Garantir o direito de resposta, inibir que outras pessoas venham a manifestar um pensamento, ferindo o direito do outro. Tá ok? O inciso 5º, também importante, fala que é assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Aqui nós já temos o direito de resposta, né, que vem em consequência, a Constituição ela tem uma ordem lógica, ela fala primeiro sobre a liberdade de pensamento, dizendo que é vedado anonimato. Depois, ela vai falar sobre direito de resposta. Ora, nada mais óbvio que seguir essa sequência, né? Então, garante-se o direito de resposta proporcional ao agravo, além da garantia à indenização por dano moral, material ou à imagem. A gente precisa discutir aqui. Direito de resposta, galera, é o que se garante. Alguém manifestou o pensamento. Você, se porventura se sente atingido, se sente prejudicado por essa manifestação, é óbvio que a Constituição vai te assegurar o direito de resposta. Agora, a Constituição também faz uma ressalva, né? Esse direito de resposta, ele precisa ser proporcional ao agravo. O que vem a ser um direito de resposta proporcional ao agravo? É simples. Se alguém te atingiu, feriu um direito seu através de uma rádio local, você vai exercer o seu direito nessa rádio local de resposta. Se ela exerceu através de um jornal de grande circulação, você vai exercer sua resposta nesse jornal de grande circulação. Se foi num site, num blog, num outdoor, você vai exercer o seu direito de resposta usando os mesmos meios. Então, direito de resposta proporcional ao agravo quer dizer se utilizando das mesmas armas, das mesmas ferramentas que alguém te feriu, você vai usar as mesmas para exercer o seu direito de resposta. Então,
direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que é interessante citar em relação a isso aqui? Primeiro, a primeira observação vocês têm que anotar aí. O direito de resposta, ele é independente da solicitação de indenização por dano moral, material e imagem. Veja, ainda que caiba pedir indenização por dano moral, material ou imagem, quem foi afetado não é obrigado a pedir. Ele pode exercer só o direito de resposta e não solicitar a indenização. O contrário também é verdadeiro. Essa pessoa pode só solicitar uma indenização por dano material, moral ou à imagem e não exercer o seu direito de resposta. Eu vou além. Essa pessoa pode ainda exercer o seu direito de resposta e só solicitar indenização por dano moral, só material, só a imagem e moral, só moral e a imagem. Essas esferas são totalmente independentes. Veja, não há, e isso já caiu, isso já foi cobrado em provas da Severasp, indagando o candidato se havia uma dependência lógica, uma dependência entre o direito de resposta e a solicitação de indenização por dano moral, material e imagem. Você teria que responder que está errado. Não há uma relação de dependência. Uma coisa tem relação com a outra, mas não uma relação de dependência. Você pode exercer só o seu direito de resposta e não solicitar indenização, assim como você pode também só pedir indenização e não exercer o direito de resposta. Não obsta, não impede o exercício do outro, certo? São coisas independentes, tá ok? O Estado é laico, o Estado é leigo, ele não pode se misturar com questões religiosas, né? Então, quando a Constituição garante essa assistência religiosa em entidades de internação coletiva, ela está a dizer que ela pode ser prestada, mas que não é o Estado que vai prestar essa assistência religiosa, tá certo? Não é o Estado que vai prestar essa assistência. Quem vai prestar são os representantes religiosos, padres, pastores, pessoas das igrejas. Não é o Estado que tem o dever de garantir isso aí por conta da laicidade estatal, tá certo? Então, cuidado para não confundir isso aí, porque pode a questão indagar para vocês se quem tem a obrigação de fazer isso é o Estado. Na verdade, não é o Estado que tem a obrigação de fazer isso, né? Isso aí é o que a Constituição garante, é o dever do Estado de ter suas entidades de internação coletiva com as portas abertas para que esses representantes religiosos possam ir lá e prestar essa assistência religiosa, mas não que seja dever do Estado prestar, tá certo? Aqui era a observação que eu precisava fazer para vocês em relação a esse inciso. Outra coisa, o próximo inciso, né, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, aqui nós temos um outro inciso importantíssimo, né, que eu até vou deixar na tela aí para vocês ficarem visualizando, ouvindo e visualizando os termos desse inciso. Esse inciso ele é muito, 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 muito cobrado em provas de concurso, né? Esse inciso vai tratar, pessoal, da escusa de consciência, imperativo de consciência, objeção de consciência. Existem vários sinônimos para esse inciso, tá certo, pessoal? Ele traz o quê? A liberdade de que a pessoa possa ter liberdade de convicção, de crença, tá certo? O que é que ele nos diz? Ninguém pode ser privado dos seus direitos em virtude de uma crença filosófica, religiosa ou política que ela porventura tenha, né? E aí, uma vez que alguém alegue uma questão de índole religiosa, política ou filosófica para se recusar a cumprir uma obrigação, a Constituição coloca uma prestação alternativa. Como regra, viria aí uma prestação alternativa fixada em lei. Se porventura essa pessoa também se recusar a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, aí sim poderia os políticos desse indivíduo. Mas a regra é que este inciso ele garante que alguém, né, possa se recusar a cumprir uma prestação imposta a todos, uma obrigação imposta a todos, e não pode, por conta disso, ser privado dos seus direitos. Aí a Constituição coloca, salvo se invocar essa convicção para eximir-se de obrigação legal dos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então, veja, pessoal, a regra. Nossa Constituição coloca como regra uma coisa.
O brasileiro, ele pode, né, os residentes do país, brasileiro principalmente, que poderia se impor obrigações, né, como regra aí, mas pode se aplicar também ao estrangeiro nas devidas proporções legais, ninguém pode se recusar a cumprir, além da obrigação principal, também se recusar a cumprir uma prestação alternativa caso ela exista, né? Então, o que a Constituição coloca? Ninguém poderá ser privado de direitos em virtude de convicção religiosa, política ou filosófica. Aí coloca um salvo. Salvo se as invocar para eximir-se da obrigação principal e também se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, vamos dizer o seguinte: no caso da votação, é um exemplo bem típico, né? O que é obrigatório? O comparecimento para a votação. Você não compareceu, não justificou, colocou-se uma prestação alternativa para você pagar uma multa que é irrisória, você também não pagou, o que é que vai acontecer como consequência? Você vai incorrer numa das causas de perda e suspensão dos direitos políticos do artigo 15 da Constituição Federal, tá certo? Então aí você percebe o quê? Que o indivíduo se recusou a cumprir uma obrigação a todos impostos e também se recusou a cumprir a prestação alternativa, tá certo? Então aí você vai ter a possibilidade de restrição aos direitos políticos desse indivíduo. Tudo bem? Mas a regra é que todos podem se recusar a cumprir uma obrigação a todos impostos e não pode ter privação de direitos por isso. Só se ele se recusar a cumprir a prestação principal e também uma prestação alternativa que seja fixada em lei. Se não existir prestação alternativa fixada em lei, não vai cumprir nada, visto que eu, enquanto cidadão, não sou legislador. Se a Constituição falou que a prestação alternativa viria fixada em lei e essa lei não veio, não sou eu que vou ter a obrigação de cumprir algo que a lei não estabeleceu. Tudo bem? Sequencialmente, nós temos aí, né, o inciso 10, que fala que são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurando-se o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, nós temos aí intimidade, vida privada, honra e imagem. Direitos também protegidos pela nossa Constituição Federal, no inciso 10 da Constituição. Então, o que viria a ser? Muitos autores, eles colocam como sinônimos intimidade, vida privada, honra e imagem. Aqui eu vou fazer pequenas distinções, porque tem autor que distingue. Pode ser que na prova do concurso de vocês venha trazendo alguma distinção e eu não quero pecar pela falta. Melhor pecar pelo excesso. Então, o que viria a ser intimidade, vida privada, honra e imagem? Intimidade, pessoal, se vamos considerar o direito à intimidade, o direito de preservação das relações mais íntimas do indivíduo. E que são essas relações mais íntimas? Seria o espaço do lar, da casa desse indivíduo, onde ele reside com as pessoas da sua família ou pessoas que porventura tenham se agregado à família que convivam juntos dentro do mesmo lar. O direito assegurado a esse espaço, essa proteção, é o direito à intimidade. Vida privada seria o quê? Já seria, para além dessa vida no lar com a família, também atingindo aí as pessoas mais próximas, tipo amigos mais próximos, pessoas do trabalho, já ampliaria o leque das pessoas dentro da vida privada. Você vai além do que está na intimidade. Na vida privada, você já vai incluir os amigos mais próximos, os colegas de trabalho e por aí vai. Expande um pouco. Então você já tem aí intimidade, vida privada. Honra. O que é que você teria que ver em relação à honra? Ver os dois aspectos da honra, objetiva e subjetiva. Já até falei no início da aula, vou repetir. A honra tem dois aspectos, objetivo e subjetivo. Honra no seu aspecto objetivo é sinônimo de reputação. É a imagem que se tem diante da sociedade. Sinônimo de reputação. Honra no seu aspecto subjetivo é no sentido de sentimento pessoal, como eu já havia falado também antes. Então você já tem aí intimidade, vida privada, honra, e aí você chega na imagem. A imagem ela tem alguns segmentos que precisam ser considerados. Eu tenho a imagem retrato, a imagem voz e a imagem atributo. Imagem retrato seria a imagem dos aspectos físicos da pessoa. Seria como se fossem fotografias, né? O exemplo emblemático que nós tivemos de afetar a imagem de alguém no aspecto retrato, imagem retrato, foi o caso da Carolina Dickmann, né? Teve umas fotos vazadas e daí nasceu até, inclusive, uma lei, a Lei Carolina Dickmann, que refere-se a essa questão da imagem no aspecto de divulgação indevida da imagem de alguém. Essa imagem é a imagem retrato. Imagem voz, pessoal, seria o quê? Imagem voz é aquele aspecto da imagem de alguém que é atrelado à sua voz. E aquelas vozes são aquelas vozes emblemáticas.
a exemplo do Galvão Bueno, do Cid Moreira, Lombardi, as pessoas que têm renome em virtude da característica típica da sua voz. E nós temos também a imagem atributo. Seria uma imagem que se atribui a alguém por um caractere que identifica ela. Exemplos: aquele M do McDonald's, aquele C da Coca-Cola, aquele certinho lá da Nike, aquele jacarezinho da Lacoste. Isso são atributos que remetem à imagem de uma marca, de uma pessoa, né? Então aí você tem a imagem no aspecto atributo, tá certo? Resumindo, toda violação que houver à intimidade, vida privada, honra e imagem de alguém, ensejam a possibilidade de indenização, né? Que, como nós vimos aqui, ó, todos esses aspectos, está aí no slide para vocês, que forem feridos, vai ensejar uma indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Tranquilo, pessoal? Fizemos aqui até o inciso 10, fechamos então, nossa primeira aula, até já extrapolando um pouquinho do tempo. Na nossa próxima aula, a gente dá sequência falando sobre os incisos do artigo 5º. Tranquilo? Belezinha, valeu, forte abraço, até a nossa próxima aula.